Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, nesta oitava do Natal, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São João no capítulo 1, versículos do 1 ao 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos vivenciando este tempo da oitava do Natal, esses 8 dias que nós celebramos como se fossem um só, que querem nos recordar de fato a centralidade da solenidade do nascimento do Senhor na vida de cada um de nós. Hoje nós somos convidados a ler o prólogo de São João, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, que inclusive é a leitura do Evangelho que fazemos sempre no dia 25, no Natal do Senhor. É claro, nós temos muitos elementos que poderiam ser usados para a nossa meditação, mas me deterei nesse momento a dizer aquilo que é a intenção do autor quando fala este prólogo. A intenção de João é bastante clara. Ele quer nos fazer compreender que aquele que toma a nossa natureza humana no seio da bem-aventurada Virgem Maria é Deus. E está presente desde a criação do mundo. Não tem nem princípio, nem fim, porque como segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho não tem princípio nem fim. É por isso que ele fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Com isso, obviamente, São João quer reconhecer a divindade de Cristo. E é aquilo que nós professamos na nossa fé. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vem falar também da sua presença, dizendo que no princípio esta palavra estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E assim São João quer recordar a presença do Filho desde o princípio, desde a criação. Desde sempre e para sempre ele é Deus. Mas pelo seu desígnio de amor, pela sua obra de misericórdia, a palavra vem ao mundo. Vem ao mundo por meio dos profetas, vem ao mundo por meio daqueles que o Senhor convida-os para anunciar a sua boa nova, mas como ponto culminante
é a palavra que se faz carne e que vem habitar no meio de nós. É Cristo que assume a nossa natureza humana e que vem caminhar conosco para nos apontar os caminhos que nos conduzem ao encontro do Senhor. E é este o mistério que nós celebramos no dia de Natal e que continuamos celebrando ao longo desta oitava e também ao longo do Natal, do tempo do Natal. É deste Deus que se faz homem, que caminha conosco, da palavra que se faz carne e que vem habitar no meio de nós, para que nós também possamos, por meio dele, sermos os filhos e filhas amados de Deus. Porque como o próprio evangelista nos fala, que a todos os que receberam esta palavra, este verbo encarnado, lhes é dado a capacidade de se tornarem filhos de Deus, nascendo de Deus mesmo, nascendo por meio de Cristo. É esta a fé que nós professamos. É esta a fé que nós somos chamados a renovar. Renovar a nossa fé no Cristo. No Cristo como o Verbo encarnado. No Cristo como esta palavra que existia desde sempre e para sempre, que nos foi enviada por meio dos profetas e que por último se faz carne e vem caminhar no meio de nós. Para que assim, ouvindo esta palavra, seguindo o ensinamento de Cristo, nós possamos verdadeiramente nos tornar filhos de Deus. E que possamos, então, ao longo de toda a nossa vida, acolher o Cristo, o Verbo encarnado que vem ao nosso encontro. Na certeza que se nós o acolhemos e procuramos viver aquilo que Ele nos ensina, não estaremos desamparados, mas o Senhor nos chamará para junto de si, nos acolherá como os seus filhos muito amados. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a perfeição de toda a religião no nascimento do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é a plenitude da salvação da humanidade. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.